tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui mais uma vez, trazendo o estudo dessa semana. E eu vou começar essa mensagem de hoje fazendo uma pergunta para que você possa refletir sobre ela. Quantas vezes você já orou a Deus pedindo que Ele tirasse um problema do seu caminho? Que você, se você não tivesse esse problema, você seria mais feliz. Quantas vezes você já orou dessa forma? Bom, a passagem de hoje que eu vou trazer para vocês, ela está em Isaías 49:11, que diz assim: Assim diz o Senhor, transformarei todos os meus montes em caminhos. Nosso maior erro é pensar que existe vitória com ausência de lutas. Então, muitas vezes nós achamos que os obstáculos na nossa vida, se eles fossem removidos, nós teríamos paz instantaneamente. Mas esse versículo vem nos confrontar, dizendo que que Deus vai transformar os nossos montes em caminhos. O que seria isso? Bom, o que seria um monte na minha vida? Eu entendo que o monte é toda aquela situação difícil pelo qual todos nós passamos diariamente, uma situação que exige muito de nós, que muitas vezes parece que nós não vamos dar conta, muitas vezes parece que nós não vamos conseguir superar aquilo. Então eu enxergo o monte como essa dificuldade. Eu vou dar um exemplo prático da minha vida, por coisas, momentos, situações que eu tenho vivido nesses últimos dias, sobre a paciência. Então eu tenho pedido a Deus que eu tenha paciência nessa situação, para lidar com essa situação que eu tenho experimentado. E parece que quanto mais eu oro, parece que mais difícil tem se tornado a situação. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Quanto mais impaciente eu estou, mais situações vão acontecendo para que essa virtude da paciência seja gerada em mim. Então, hoje eu me peguei pensando nisso, que Deus tá colocando coisas na minha vida, já que eu peço paciência, então Ele tem me alertado de que eu preciso aprender a ter paciência. Essa virtude tem que ser gerada no meu coração. Então me fez refletir muito sobre a situação e sobre o meu comportamento diante dessa situação. Como o meu pensamento, como as minhas atitudes, como que eu tenho lidado com essa situação. E me fez pensar também como que Deus gostaria que eu lidasse com essa situação. Então, eu comecei a refletir muito sobre isso. Que a paciência, ela só é gerada em mim quando eu tiver essa consciência. Então, eu creio que o monte é essa paciência, que eu sou levada a passar situações para que ela seja gerada em mim. Porque se eu não dominar isso, eu vou ser eternamente impaciente. E Deus não quer que a gente seja impaciente. Ele quer que a gente seja paciente. Ele quer essa virtude em nós. Eu convido você a olhar para o seu monte, para o seu problema, para a sua dificuldade, aquilo que tem causado tanto cansaço na sua vida, aquilo que tem exigido muito de você. Olhar com os olhos de que é o caminho que Deus está usando para levar você num patamar mais alto. As provações da nossa vida, elas vêm para testar o nosso valor e aumentar o nosso valor. No Salmo 139,
ele vem nos dizer que Deus conhece todos os nossos caminhos. É um salmo muito bonito, é um salmo que fala que Deus é onipresente, onisciente, então que ele conhece, ele nos conhece, ele conhece todos os nossos caminhos, o nosso levantar, o nosso pular, todos os nossos pensamentos. E é ele quem nos conduz para os caminhos que ele quer, o caminho que ele preparou para nós. Então nós precisamos aprender a olhar para o alto, olhar para Deus, porque ele, como ele nos conhece, ele vai nos direcionar e ele sabe tudo aquilo que nós precisamos desenvolver em nós para que a gente possa conquistar tudo aquilo que ele tem para a nossa vida. Então, que possamos hoje refletir sobre os nossos problemas, refletir e acreditar que nós temos um Deus que é grande, que é poderoso, que é maravilhoso e que está cuidando de tudo, que está fazendo, muitas vezes permitindo que passemos por certas dificuldades para que possamos aprender algo para poder alcançar a vitória lá na frente. Então creia que Deus, ele já tem os melhores caminhos para a sua vida. Ele tem o melhor para você, mas ele precisa nos direcionar. Certas coisas precisamos passar para que fiquemos mais forte, mais firme na fé. Uma dica: pare de lutar contra o processo, submeta-se a ele. Os caminhos vão ser menos tortuosos, porque assim nós vamos aprender mais rápido e nós vamos conquistar a vitória muito mais rápido. Então não lute contra o processo, submeta-se a ele, com fé, com coragem, sabendo que Deus está à nossa frente, conduzindo o caminho. Vamos orar então? Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração e receba essa oração. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais esse estudo. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que vão estar nos assistindo. Obrigada, Senhor, por nos lembrar de que nem sempre os montes em nosso caminho estão aqui para nos destruir, Senhor, mas que eles servem para nos ensinar a caminhar pela Tua graça, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós nos cansamos das nossas lutas diárias, das nossas provações. Parece que elas são maiores do que nós podemos suportar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nossas dificuldades, para que possamos olhar com os olhos da fé, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a ver a Tua mão em cada obstáculo na nossa vida. Que possamos aprender, Senhor, a entregar nossas vidas em Tuas mãos. Nos ajude, Senhor, nos ajude a caminhar com os olhos da fé, caminhar olhando para o alto, porque temos a certeza de que o Senhor está conosco em cada caminhada, Pai. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Desejo a você uma ótima semana, que você possa hoje refletir sobre tudo que você tem passado, tendo a certeza de que Deus é a nossa maior fortaleza. Ele está à nossa frente em todas as situações e Ele nos ajuda. Basta olhar para o alto, se entregar nas suas mãos. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau!